Você está no Espaço Unisanta. André Rittes é jornalista, professor da Unisanta e um especialista em histórias em quadrinhos. Você confere agora a segunda parte da entrevista que fizemos com ele sobre o assunto. O jeito japonês de fazer história em quadrinho. É um quadrinho excessivamente violento, na maioria das vezes. Aliás, a cultura de massa japonesa é muito violenta. Mas eles não são violentos no dia a dia. É próprio da cultura de massa mesmo, é próprio do produto, não do japonês em si, né? E eles gostam muito de todo tipo de mangá. Ao mesmo tempo que você tem mangás que espirram sangue, violentos, tem coisa muito fofinha, com bichinhos fofinhos, aquelas coisinhas bem japonesas mesmo, aqueles monstrinhos orientais. E eles usam mangá para qualquer coisa, também tem essa. Eles usam mangá como manual. Quando você entra numa empresa, os caras te dão um mangá para você ver como funciona a empresa. Tem tudo lá em história em quadrinho, né? Sônia Luita, grande pesquisadora brasileira, fez o doutorado dela em mangá lá no Japão. Ela me contou várias passagens interessantes assim da experiência dela no Japão. Ela falou assim: você sabe que o cara é brasileiro quando ele está catando o mangá no lixo no Japão, porque o japonês não tem lugar em casa, não tem espaço físico para guardar. Os mangás são muito grossos. Então ele lê e joga no lixo, praticamente. Novos, né? Ela mesma falou, eu catei vários para fazer a minha pesquisa, não só mangá, né? Celular, laptop, eles jogam tudo no lixo. Tanto os japoneses quanto os norte-americanos, eles dominam a distribuição. Para você fazer uma coisa aqui, você teria que ter uma distribuição também nesse nível. Maurício de Souza consegue. Ele era da Globo, agora da Panini, são duas grandes empresas que têm um esquema de distribuição monstro, distribuem isso para o Brasil inteiro. Se você for do Oiapoque ao Chuí, você vai encontrar gibizinhos da Turma da Mônica. Então, isto é um fator também que afeta, porque não se pode ler uma coisa que não está à mão. Nos Estados Unidos, isso é ponto de honra, a distribuição é muito bem feita, setorizada, distribuição via mala direta, assinaturas e tal. Durante muitos e muitos anos não se trabalhou assinatura de revista em quadrinho no Brasil, que é um absurdo. Se você tem a assinatura da Veja, da Isto É, da Época, por que não pode ter a assinatura do gibi do Cebolinha, da Mônica? Né? A Turma da Mônica foi um dos primeiros gibis a ter assinatura. E muita gente assina. A Abril Cultural fez uma experiência na década de 80 com a assinatura de pacotes de revistas de super-herói. Mas era caótico. Você assinava o Wolverine e chegava o Tio Patinhas. E irritava muito quem colecionava, porque eles falavam assim, não, o senhor perdeu desse mês, mas nós vamos acrescentar mais um no final. Mas o colecionador falava assim, mas eu não quero mais um no final, eu quero deste mês. Porque todo mundo já leu, já soube o que aconteceu com o Batman e eu não soube. Hoje não, hoje você tem um esquema de assinatura muito bom, que funciona, tanto para os quadrinhos do Maurício quanto para os do super-herói. Todos feitos pela Panini, que hoje é a empresa que domina, na verdade, a distribuição de quadrinho no Brasil, né? É um prêmio norte-americano, participam praticamente todas as histórias publicadas em solo norte-americano, o principal do mundo nessa categoria, pela sua longevidade, pela sua seriedade. Um escritor, um desenhista que ganha um Eisner tem o seu salário, o seu passe assim, triplicado, né? Aqui no Brasil nós temos o HQ Mix, que é muito importante, muito bem feito e que, se não está no mesmo nível do Eisner, é porque nós também não temos uma indústria que seja desse jeito. Trabalhos selecionados para uma importante exposição, uma técnica artística que permite a produção de múltiplas obras originais. É a gravura. Os pensamentos mais profundos do ser humano inspiraram Márcia Santos, professora de artes visuais da Unisanta, a produzir esta gravura. Questões que, ao longo da vida, nos fazem refletir. Trabalhando com a ideia da velhice e com a ideia de que o envelhecer é um amadurecimento do ser humano. Este outro trabalho foi feito por Renata Salgado, aluna do curso. No desenho, formas geométricas, figuras abstratas e a intenção de transmitir o que o homem faz.
ando com a máquina fotográfica, estou sempre tirando foto assim, de um detalhe. E esse detalhe eu vou guardando e uma hora vira meus trabalhos. Os 2 trabalhos foram selecionados para a 5ª Bienal de Gravura de Santo André. O evento é reconhecido como um dos mais importantes no circuito de artes nacional. Nós tivemos a felicidade de as 2 serem classificadas. É um salão muito reconhecido, muito prestigiado por bons nomes da gravura. Então, ter um trabalho lá dentro valoriza o teu currículo e vem refletir a qualidade do trabalho. E isso é muito bom. É legal a gente estar num lugar em que você foi selecionado por um júri de artistas. Esse é o diferencial, na verdade. Para entender melhor a técnica, a professora mostrou passo a passo como se faz uma gravura. Com a imagem já gravada na matriz, uma placa de cobre, começa o processo de impressão. Essa tinta que a gente usa é uma tinta base de óleo, é uma tinta própria para gravura em metal. Ela é feita com óleo de linhaça cozido. Por quê? Ele é mais grosso, ele é mais denso, mais viscoso, e isso faz com que a tinta fique no sulco e não saia, só vai sair no momento da impressão. Então, com uma espátula, eu vou espalhar na matriz inteira, forçando essa tinta a entrar nesses pequenos sulcos que foram feitos pelo ácido. Em seguida, o tecido ajuda a limpar a superfície e empurra ainda mais a tinta para a parte gravada. Isso é uma característica da gravura em metal. A gente tem a tinta no sulco, na gravação. Por isso que o resultado final é bem próximo à parte gráfica do desenho. Para passar da placa para o papel, é usado este equipamento. É uma prensa de tórculo, ela é um cilindro, né? Que vai exercer bastante pressão na matriz contra o papel. E aí, essa tinta que está nessas gravações, que são quase imperceptíveis no sentido tátil, vão ser transferidas para o papel. A pressão é regulada de acordo com a espessura da matriz. Colocado o papel e o feltro sobre a placa, a prensa é acionada. O resultado final... A gravura permite que a mesma imagem seja impressa várias vezes, criando assim várias estampas, múltiplas obras originais. O processo criativo sempre é único para cada artista, né? Para mim, a coisa tem um lado intuitivo, ou seja, eu tenho uma determinada ideia de um assunto que eu quero discutir, eu fico pensando como eu vou montar essa imagem para passar esse sentimento, para estimular que as pessoas sintam a mesma coisa que eu sinto, né? E aí você tem que fazer uma opção. Então é um risco. Muitas vezes o leitor da obra não vai sentir o que eu quis que ele sentisse. É um risco que se corre, mas a arte é isso, é você estimular essa sensibilidade no outro. As obras ficam expostas até o dia 15 de janeiro no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André. A entrada é gratuita. O que me deixa feliz é quando eu tenho tempo para dormir. Ginástica. Segunda, quarta e sexta. Eu e meu marido. O que me deixa feliz é ir na praia, passear com as minhas amigas, tomar sorvete, banhos de chuva. Serviço de casa, pintura, ginástica, cuidar dos meus netos, minha família. Tudo para mim me deixa feliz. A gente vai sentir essas questões mais nos gibis, nas revistas em quadrinhos de linha, assim, né? Aquelas industriais. Eu acho que quando a gente começa a ver coisas nessas revistas é porque o quadrinho está procurando se modernizar. A Marvel e a DC Comics, que são duas grandes editoras, as maiores dos Estados Unidos, elas já trabalham temas como homossexualismo, como drogas. No mundo dos super-heróis, é engraçado, você vê até a criação de super-heróis gays, né? Como Estrela Polar da Tropa Alpha e tal, que é um personagem gay. Atender também uma parcela de público, mas também para mostrar que as coisas não são mais as mesmas, né? Que estão mudando. Essa mudança ainda se dá mais em termos de mercado. Se for interessante que a gente tenha super-heróis negros, ou gays, ou índios, ou qualquer outro tipo de coisa, e se der lucro, a indústria vai mexer nisso. Mas eu acho que mudou bastante coisa, assim. Mudou bastante coisa. Inclusive nas nossas próprias historinhas da Turma da Mônica, né? Por exemplo, o Chico Bento acabou levantando aí algumas bandeiras ecológicas. Era uma coisa que o personagem não tinha lá atrás, por exemplo, né?
o Rolo e a Tina acabaram virando personagens porta-vozes da geração teen. Eles vão mudando, eles vão se transformando, né? Embora os que façam mais sucesso sejam aqueles que não se transformam muito, como o Batman, por exemplo, que é um fenômeno absurdo de massa no mundo inteiro. É uma relação que eu diria que foi acalentada durante muito tempo, né? Mas que ela não conseguia dar bons frutos porque não tínhamos a tecnologia necessária. Então hoje temos. Então eu acho que isso é fundamental para esse boom, vamos dizer assim, né? de filmes principalmente com super-heróis. E a Marvel, como sempre, saiu na frente e já está tentando fazer no cinema a mesma coisa que ela faz nos quadrinhos, criar um universo próprio interligando os filmes. Então, assim, no primeiro filme do Homem de Ferro, tem uma cena no final adicional em que aparece o Nick Fury, que é um personagem feito pelo Samuel Jackson, porque o desenhista, quando criou o gibi, se baseou no Samuel Jackson. E o Samuel Jackson ligou para ele e falou assim, ó, quando fizer um filme eu quero fazer o personagem. Aí depois, no segundo filme do Homem de Ferro, há outra cena adicional, onde aparece o martelo do Thor. Quer dizer, já chamando para o filme do Thor que vai estrear o ano que vem, né? Então eles estão querendo fazer uma ligação. No filme do Hulk, no segundo filme do Hulk, aparece o Robert Downey Jr. fazendo o papel de Tony Stark, falando com o coronel lá. Então, assim, você tem uma ligação, né? Eles estão ligando, eles estão fazendo um universo só que vai desaguar num projeto lá que é o chamado Projeto Vingadores, que é o grande filme que vai reunir Thor, Hulk, Homem de Ferro e Capitão América. Só quem ficou de fora dessa ligação foi o filme do Quarteto Fantástico, porque me parece que eles acharam que era um filme meio que adolescente demais e tal. Mas já tem planos para eles fazerem um outro filme do Quarteto Fantástico, até porque o artista que faz o Tocha será o Capitão América. Então vão ter que achar um outro Tocha humana se quiser integrar tudo isso, né? Para ajudar a criança que está sendo alfabetizada, o gibi é uma arma muito legal, assim, muito bom. Por quê? Porque a criança ali ela começa a ter a atração primeiro pelo desenho. Quando ela ainda está começando a ler, a leitura para ela é uma coisa difícil, né? Então ela demora para juntar as letras, ela se cansa, ela não consegue ler mais de uma página, por exemplo, ou até meia página. Ela lê meia página e já se cansa. Principalmente as revistinhas mais simples, né? As revistinhas para criança mesmo, não revistas muito sofisticadas, mas é uma coisa bem bacana, assim, é bem legal. A gente tem que dar gibi para as crianças desde muito cedo, desde antes delas começarem a aprender a ler. Muita gente fala assim, mas eu não dou livro para o meu filho pequeno porque ele rasga. Mas ele vai rasgar mesmo. Você pode comprar um livrinho de R$1 e dar para ele. E se ele rasgar, você fala, olha, não rasga. Ele vai aprendendo. Pior do que ele rasgar, ele não ter contato. Porque se ele não tiver contato, ele nunca vai respeitar o livro, ou o gibi, a revista, como mídia. Ele nunca vai achar que aquilo é importante. Ele não vai ser leitora, nunca, né? E amanhã tem mais Espaço Unisanta. A gente espera você!